Bom dia a todos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Que a boa mão de nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, queridos, que nós possamos realmente agradar o coração de Deus, que o nosso dia esteja começando direcionado pelo Senhor, e uma das maneiras de sermos direcionados pelo Senhor certamente é ouvindo a sua voz, refletindo na sua palavra. E que bênção para as nossas vidas logo cedo, né? Podemos meditar na palavra do Senhor. Portanto, em nosso momento com Jesus, desta manhã de terça-feira, dia 5 de abril, queridos, nós vamos continuar meditando no capítulo 30 do livro de Provérbios, desta feita no versículo 12. Provérbios 30, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Queridos, que versículo maravilhoso, não é? Deus aqui nos revela que há pessoas que são puros, mas pela sua própria concepção de pureza, não é? Se autodeclaram puros, pensam que estão limpos, vivem uma vida que realmente seja uma vida santificada, ou seja, afastada de qualquer tipo de pecado. Mas Deus, que conhece o nosso coração melhor até do que nós mesmos, Ele diz claramente que essas pessoas que pensam acerca de si mesmos serem puros, jamais foram lavados de sua imundícia, de sua sujeira, não é? Queridos, nós só conseguimos ser lavados da sujeira de nosso pecado pela obra redentora de Cristo Jesus. Não há outra maneira de nós conseguirmos essa purificação que os nossos pecados carecem, não é? Porque pecado é toda aquela sujeira, tudo aquilo que nos separa de Deus, seja um pecado simples como não, uma pequena mentira, mas tudo isso desagrada a Deus, tudo aquilo que fazemos contrário à vontade do Senhor é um pecado. E quando eu me lembro dessa realidade, né, que todos nós vivemos até nos encontrarmos com Cristo Jesus, eu me lembro de certa história de uma pessoa que estava numa escuridão com trajes brancos, mas caminhando na escuridão, ele, sem ver, entrou dentro de um pântano, de um lamaçal. E à medida que ele andava dentro daquele local, mas na escuridão, ele não conseguia enxergar a sujeira que aquele local estava fazendo na sua roupa. Mas no final daquela trajetória havia uma luz de uma casinha simples, e ele seguiu naquela direção para que pudesse sair, né, daquela escuridão, ter noção do lugar que estava. E quanto mais ele se aproximava daquela luz, mais ele percebia o quanto aquele local sujo tinha afetado a sua roupa. E essa ilustração mostra exatamente aquilo que nós precisamos viver se quisermos ser lavados da nossa imundícia, não por nossos méritos, não pela nossa pseudo-capacidade intelectual, sociocultural, ou econômica ou política, mas lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O Senhor Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. Mas nós, sem Jesus, sem a luz do Senhor, nós caminhamos numa escuridão e muitas vezes não percebemos a sujeira que o pecado traz para a nossa alma, para a nossa vida. Alguns são claros, né? A gente nem precisa ficar fazendo muitas considerações acerca de pecados que são evidentes, como roubar, como matar, como adulterar, enfim. Mas nós muitas vezes não percebemos pequenas sujeiras que o pecado traz na nossa vida, e tudo isso porque estamos andando na escuridão, nas trevas, envolvidos pelo pecado.
Mas se nós caminhamos na direção da luz, que é Jesus, nós conseguimos enxergar a sujeira da nossa roupa, da nossa alma, do nosso ser, e assim, pela graça de Deus, querer limpar a nossa vida, né? Tirar essa sujeira da nossa vida, porque todos aqueles que são puros aos seus próprios olhos jamais foram lavados da sua imundícia, porque quem nos lava da condenação dos nossos pecados, quem nos mostra a luz do mundo, quem é a luz do mundo, quem mostra a direção correta e o quanto nós estamos num caminho de trevas ou pecados, é o próprio Cristo. Eu não sei que tipo de caminho você tem trilhado, mas eu queria dizer que só existe um caminho para a gente se reconciliar com Deus, o caminho de verdadeira paz, o caminho é Jesus. E não adianta nós acharmos que somos puros aos nossos próprios olhos, queremos nos justificar como justos, como bons, como merecedores de coisas maravilhosas, quando muitas vezes jamais fomos lavados de nossa imundícia, porque só quem nos lava de todo pecado é Cristo. O sangue de Jesus nos purifica completamente. Então, perceba isso na sua vida, busque a luz do Senhor, se afaste de caminhos escuros, de caminhos tenebrosos e jamais procure ser puro aos seus próprios olhos, mas se entregue a Jesus, que possamos buscar em Jesus a limpeza do nosso coração, a limpeza da nossa alma, a limpeza do nosso ser. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Deus, bondoso e amado Pai, muito obrigado por esta maravilhosa e esclarecedora palavra do Senhor, ao mesmo tempo também que nos confronta, não é? Por dizer que muitas pessoas se acham puras aos seus próprios olhos, mas que jamais foram lavadas da sua imundícia, porque o conceito acerca de nós mesmos somente Deus conhece claramente. Não devemos fazer uma autoavaliação baseada nos nossos conceitos de pureza ou naquilo que nós entendemos acerca de justiça, porque a justiça verdadeira vem do Senhor. Então, muito obrigado por esta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sair da escuridão, olhando para Jesus, ou buscando a luz de Cristo Jesus. E quando Jesus faz realmente morada no nosso coração, nós conseguimos, pela graça do Senhor, observar esses detalhes no nosso ser que precisam ser lavados, coisa que não enxergávamos quando não vivíamos com Cristo Jesus. Obrigado pela salvação que só Jesus pode oferecer, e se alguém que nos ouve nesta manhã ainda não tem certeza da sua própria condição da eternidade, que o Senhor, ó Deus, convença essa pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo do Senhor, e que haja salvação para a glória do Senhor, e também que haja crescimento, edificação de todos aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Abençoa o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho, abençoe, Senhor, a nossa vida cristã, e nos livra do mal, perdoa os nossos pecados e também nos livra da aparência do mal. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente o nosso dia e que possamos meditar neste texto da palavra do Senhor. Em Provérbios capítulo 30, versículo 12, quando Deus nos diz que há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados de sua imundícia, que possamos, em Jesus, viver uma vida de santidade, ou seja, afastados de qualquer tipo de pecado. Deus abençoe, fiquem com Deus e nos vemos amanhã na permissão e bondade do nosso Deus. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que o Senhor sobre nós levante a sua face, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz, e que a graça deste Deus maravilhoso, que o amor incondicional do Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que as ricas, ternas e benditas consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço.